Em 1932, o Einstein escreveu uma carta ao Freud perguntando o que fazia com que o homem praticasse a violência da guerra. O que fazia com que o ser humano fosse à guerra e o que justificaria a violência praticada em uma guerra. O Freud, em sua resposta, afirmou que essa era uma questão difícil, mas que passa pela questão da civilidade, da civilização, que homens civilizados se tornariam pacifistas e, portanto, negariam a guerra. O que nos faz refletir sobre a bomba atômica, que foi lançada no dia 6 de agosto de 1945 sobre a cidade de Hiroshima e, o que é pior, 3 dias depois dessa experiência, que foi descrita tanto pelo lado norte-americano como pelo lado japonês, como um dos piores horrores que se viu durante a guerra, a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos repetiu e jogou uma segunda bomba no dia 9 de agosto sobre a cidade de Nagasaki. Então, o que nos faz refletir é o seguinte: a ciência foi capaz de produzir a bomba atômica, mas o uso dessa arma produzida pela tecnologia e pela ciência foi uma decisão política de governantes, no caso Truman, presidente que substituiu Roosevelt quando este morreu, já no final da guerra, tomou a decisão sem nenhuma necessidade. Praticamente a Segunda Guerra já estava vencida, a guerra na Europa já havia terminado e os Estados Unidos, com a justificativa de evitar mais mortes e acelerar o final da guerra, joga as 2 bombas atômicas. Essa foi uma experiência porque não se sabia, não se conhecia o efeito de uma bomba atômica sobre as pessoas, sobre as construções, sobre a cidade, e foi uma experiência que não era necessária. Simplesmente os Estados Unidos tomou essa decisão unilateral e destruiu 2 cidades. E não é só isso. Apesar da Segunda Guerra ter tido muitos horrores, como os campos de concentração, inclusive, as 2 bombas atômicas foram o que de pior aconteceu no século XX para a civilização ocidental, porque colocou em ameaça toda uma civilização, porque obviamente que todos os países que tinham condição, também vão investir na produção de uma bomba atômica. Em 1949, a União Soviética já tinha também a sua bomba atômica e a partir daí a gente assistiu uma corrida nuclear, mas não uma corrida que é científica, mas que foi muito usada politicamente para produzir a violência da guerra. Essa é uma reflexão e essa é uma resposta que a gente ainda deve ao Einstein. O porquê da guerra, o que faz o homem se tornar tão violento, o que faz um governante tomar uma decisão de destruir toda uma cidade em nome da paz.